As sanções se tornam um fenômeno cada vez mais familiar quando você tem uma descooperação global, né? Um dos assuntos que eu mais falo aqui no podcast é sobre o processo de desglobalização, onde os países começam a se voltar cada vez mais para dentro e que mesmo que nós tenhamos um sistema monetário interligado, você tem os interesses nacionais sendo cada vez mais colocados em voga. E a gente fala muito sobre as sanções, principalmente agora diante de um cenário onde o Trump acaba de ser eleito e aí você tem aquela briga, né? O que vai acontecer agora com o relacionamento entre os Estados Unidos e a China, que já não era dos melhores, mas agora pode ter uma força muito mais presente para ou você criar um tipo de conciliação ou você aumentar a força de tarifas em relação à China porque você quer priorizar a industrialização americana. Então o que eu quero falar aqui é que quando você... É um ponto trazido, na verdade, pelo Michael Avery, que é um dos maiores especialistas desse assunto, que ele é do Rabobank, ele trouxe uma questão muito interessante de uma notícia que saiu. Agora eu vou até colocar ela aqui na descrição do vídeo para que você possa seguir, do Financial Times, falando sobre uma sanção feita pela China agora, né? Então a gente fala muito sobre as sanções em relação aos produtos chineses, né, que são exportados na estratégia de fazer como se fosse um dumping, né, jogando ali produtos extremamente competitivos, que é o que a China vem fazendo, e ela precisa disso para manter o seu crescimento, mas ao mesmo tempo a proteção que a Europa está tentando fazer, que os Estados Unidos estão tentando fazer e que o próprio Brasil, fazendo parte do BRICS, também está fazendo com a própria China, tentando criar essa barreira de entrada para os produtos chineses. Mas essa não é a única forma de tarifa, é o que eu quero, de sanção, na verdade, né? O que eu quero é mostrar para você uma forma que agora a China também está explorando usando o seu maior poder, que é o fabril de fábrica do mundo, ou seja, a industrialização criada na China também consegue ajudá-la a ela mesma criar os seus mecanismos de defesa contra os Estados Unidos usando o supply chain, a cadeia de suprimentos. Então nessa notícia do Financial Times, ela demonstrou como o maior fabricante hoje de drones nos Estados Unidos, que tem o nome aqui de Skydio, né? Skydio. Então ela teve um problema porque ela é uma das maiores fornecedoras na guerra da Ucrânia para drones envolvidos no conflito armado hoje na Ucrânia. E é obviamente que a China está do outro lado disso e ela fabrica os componentes desses drones. Então, justamente, você teve a inserção de uma sanção feita pela China, onde eu vou falar a seguinte coisa, ó, a partir de agora eu vou parar de fornecer os componentes na sua produção, caso você mande esses produtos para a Ucrânia. E aí você tem meio que um checkmate, fazendo com que você exponha cada vez mais a vulnerabilidade de um sistema onde você trabalha com a forma da globalização que se trabalhava até agora, principalmente nos anos 90 e na década de 10 agora. Mostrando que você tem ali uma bifurcação. Então Michael Avery fala cada vez mais desse quesito de que agora nós estamos diante de um dilema. Por um lado, a China ela precisa focar na parte do consumo interno, ou seja, ela precisa criar o que os Estados Unidos têm hoje, que é muito bom, que é a sua economia de consumo. Ela é muito boa na parte fabril, mas ela ainda está mais fraca do que ela gostaria, pelo menos, apesar de ter crescido muito, mas ela está mais fraca do que ela gostaria, de ter o consumo interno para que ela possa ser muito mais autossuficiente e não dependa das exportações para poder manter a sua economia de pé. Por outro lado, os Estados Unidos têm um problema contrário. Os Estados Unidos têm um excelente mercado consumidor, que até extrapolou isso, né? Estourou seus cartões de crédito, aí já tem toda a questão da recessão, que acaba afetando a própria China, baseado no fato de que você depende de alguém para consumir os seus produtos, mas, por outro lado, você precisa produzir esses produtos. E isso foi visto também muito na própria pandemia. Se você depender da China para tudo, como é que você vai conseguir progredir se você tiver uma guerra e vier uma sanção de lá para cá no supply chain e os produtos pararem de chegar nos Estados Unidos? Esse que é o grande dilema. Então os Estados Unidos precisam, por um lado, se industrializar e a China precisa, por outro lado, criar um mercado mais robusto para poder absorver os seus próprios produtos e depender cada vez menos de uma demanda europeia, americana ou mesmo sul-americana, ou de outros países do próprio BRICS, apesar de aumentar a cooperação. Então, todos esses são movimentos
paralelos e que vão definindo um pouco como que cada um desses países vai poder se desvencilhar aos poucos. Mas lembrando, o mercado financeiro continua funcionando da mesma forma, por mais que você tenha todos os esforços de desglobalização. Então a China, ela demonstrou claramente que ela entendeu o que ela precisa fazer, e o Xi Jinping foi extremamente claro no Third Plenum para mostrar que, eu preciso começar a me fechar cada vez mais, fazer a China, de fato, despontar como a economia de ponta mundial, com tecnologia e investimentos internos, principalmente no consumo, melhorando a vida dos consumidores internamente, porque uma vez feito isso, você tem os pedidos que não param de chegar nas fábricas, mas vinda dos próprios chineses. E os chineses não estão tão acostumados assim com isso. Se você vai numa feira como a Canton Fair, por exemplo, né, que é uma feira a mais tradicional do mundo de importação e exportação, eu mesmo já fui 2 ou 3 vezes para lá ver produtos, né, na minha época de empreendedor fabril, como eu fui. Você literalmente tem um paraíso de produtos e a expectativa de gringos que cheguem lá para poder fazer as suas compras. Eu mesmo fui um deles. Agora, tem um momento em que você percebe que o movimento veio baixando ao longo dos anos. Inclusive, essa foi uma das Canton Fairs que teve um dos menores turnouts, né, de compradores, principalmente ocidentais. Você teve um aumento, parece que teve um aumento ali de africanos ou de outros lugares, mas isso não consegue suplantar de uma hora para outra tudo aquilo que está se perdendo em relação ao mercado ocidental, mas não necessariamente baseado em um fechamento da China, mas até por uma própria fraqueza do consumidor ocidental. Então você tem forças que agem em todos os lugares. Novamente, eu já estou esperando aqui todos os comentários vindo, pessoal destruindo, né, os Estados Unidos e só fala bem da China e dizendo que estou defendendo os Estados Unidos. Não é isso. Tem muito mais problemas que você precisa lidar na parte americana para se industrializar, uma coisa que demora mais tempo, mas isso está sendo feito principalmente na área energética. E a China tem uma dependência muito grande, né, em algumas partes também energéticas, inclusive de comida, que podem criar alguns problemas geopolíticos, mas ela tem uma industrialização invejável e bem na frente dos Estados Unidos. Então essa aqui talvez seja a grande corrida para a próxima década. Os Estados Unidos vão conseguir se industrializar rapidamente, tão rápido quanto necessário, para poder se desvencilhar de um supply chain focado na China, ou a China vai conseguir se desvencilhar do mercado consumidor americano para poder ter o consumo interno. Então essa que talvez seja uma das grandes corridas, segundo Michael Every, na opinião dele, para ele é mais fácil os Estados Unidos se industrializarem, só que muitos vão contra-argumentar de que a China já conseguiu criar o mercado interno para tal. Porém, existe também os mesmos problemas sofridos pelos consumidores chineses, como hoje os consumidores americanos em muitos aspectos. Então, não é uma coisa linear, não é uma coisa que vai subindo simplesmente em uma direção. Você tem várias subidas e descidas baseadas nesse movimento. Então, vamos ver como é que o pêndulo vai mudando e como que esse processo de desglobalização e de maior independência entre os dois países vai sendo feito. Mas modalidades de sanções como essa de drones pode acontecer com outras coisas, né? Com hospitais, com tecnologia e vários outros componentes que hoje os Estados Unidos dependem muito mais e vão precisar cortar isso quanto antes, e da mesma forma a China vai fazendo exatamente a mesma coisa quando você tem cada vez menos acesso aos mercados consumidores baseado em sanções que são muito mais prováveis, principalmente agora com Trump no poder.